Oi pessoal do YouTube, bem-vindo ao canal Cia HQs e Mangás. Vou fazer a resenha hoje de dois encadernados, o Shazam, a Sociedade dos Monstros e Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Bem, vamos começar. São três histórias que vêm nesse encadernado do Superman, que foi lançado em 2013. A primeira história é em 1939, originalmente também saiu em Super Powers número 21 e Superman, o Deus. A segunda história foi em 1978, que saiu também em Superman, Super-Homem número 3, desculpa. E a terceira história foi em 1985, em Superman, anual número 11 e a coleção DC 75 anos. Bem, esse encadernado é feito em capa dura, vocês podem ver, papel crochê, não é muito grosso. Aqui atrás fala sobre as edições, ele contém 132 páginas. E vamos falar um pouco das histórias. Bem, a primeira história... Vamos falar um pouco também da primeira história, que é sobre o que aconteceu ao Homem de Aço. Esse encadernado é de Alan Moore e Curt Swan. A primeira história é o que aconteceu ao Homem de Aço. Essa história é narrada pela Lois Lane, onde ela é entrevistada por um repórter. E o repórter quer saber o que aconteceu com o Homem de Aço nessa época, para ele ter sumido, que aparentemente nesse futuro ele sumiu. Então ela conta a história do acontecimento que houve entre ele e alguns inimigos que resultou no seu sumiço. A segunda história é sobre o encontro dele com o monstro do pântano, mas na verdade é uma história onde é encontrada uma planta, e essa planta supostamente é uma planta kryptoniana, e onde o Superman também já ouviu falar dela. Então ele tem por obrigação pegar essa planta. Ele pega essa planta e leva ela para tentar dar um fim nela. Então acontecem algumas situações e ele encontra o monstro do pântano. O monstro do pântano, eu não vou folhear ela porque a história é bem pequena. Então o monstro do pântano ajuda de uma certa forma Superman com essa planta. A terceira história é sobre o aniversário do Superman, onde ele é encontrado pelo Batman, o Robin e a Mulher Maravilha com um objeto no peito, e também encontram um certo visitante, e esse visitante possivelmente é o causador desse acontecimento com o Super-Homem, onde ele fica com esse objeto no peito. Então começa uma batalha e fica a critério deles resolver sobre esse objeto, tirar do peito do Super-Homem. São boas histórias, a qualidade do desenho são boas e são alguns clássicos também. Pelo menos o primeiro é do Alan Moore. Ou melhor, são os clássicos do Alan Moore. Desculpa, são todos os três clássicos do Alan Moore, como podem ver aqui, ó.
Alan Moore. Um ótimo encadernado. Eu demorei um pouco para ler porque as histórias são um pouco cansativas, mas são boas. E esse é o primeiro encadernado. Vou passar para o segundo, que é o Shazam e a Sociedade dos Monstros. Essa história originalmente foi lançada em 2007, uma minissérie de 4 edições. E esse encadernado contém essas 4 edições. Não foi lançado no Brasil, foi lançado apenas nesse encadernado. Ele é um encadernado de capa dura. É bem grossinho. Papel crochê. E uma história divertidíssima sobre a origem do Shazam, onde uma criança encontra e recebe seus poderes. Só que essa criança, por ser um pouco curiosa, ela acontece um desastre e ela muda totalmente nossa realidade, uma parte da nossa realidade. Então aí assim começa a história da Sociedade dos Monstros. Mas é muito engraçadinha, o desenho é muito caricato, é uma boa história. Comecei a ler e em 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora terminei ela. Começa a ler, eu não queria mais parar. Muito bom. Essas foram minhas 2 resenhas. Um pouco mais sério e um pouco mais engraçado e divertido de se ler. E quem curtiu o vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima resenha.